Estatuto do Idoso, vídeo de número 10. Na aula passada nós falamos que na apuração judicial de irregularidades na esfera judicial, havendo motivo grave, o juiz pode liminarmente afastar o dirigente da instituição que protege idosos. Neste caso, ele tem três coisas necessárias. O motivo deve ser grave, a decisão deve ser fundamentada e ele deve ouvir o Ministério Público e ainda tomar outras medidas que achar necessário. O dirigente, esse que está sendo acusado, será citado pelo oficial de justiça ou por edital e outras formas de citação para, no prazo de 10 dias, oferecer sua defesa e produzir provas. Na aula de hoje, então, o artigo 68. Apresentada a defesa, este dirigente, o juiz procederá na conformidade do artigo 69 ou, se necessário, designará audiência de instrução e julgamento, deliberando sobre as necessidades de produção de outras provas. O artigo 69, não há necessidade de a gente estudar aqui o Código de Processo Civil. A partir do artigo 276 do Código de Processo Civil, vem falando aqui do procedimento sumário, que é um procedimento mais célere, mais rápido, existe a possibilidade de conciliação. Então, isso é o que traz o Código de Processo Civil. Não é matéria de nossa prova. Apenas o artigo 69 está dizendo que poderá aplicar aqui nesse processo o caso do procedimento sumário, que está no Código de Processo Civil, naquilo que não contraria os prazos previstos nessa lei, no que não for contrário. Para a nossa prova, o interessante é o que nós vimos aqui. Olha, apresentada a defesa, o juiz poderá fazer o procedimento sumário ou, se necessário, ele vai designar o quê? Marcar a data do dia da audiência de instrução e julgamento. Essa audiência de instrução e julgamento é o dia que o juiz vai lá dar a sua sentença. Ele vai estar a defesa, vai estar a acusação e o juiz vai ouvir as partes e vai dar sua defesa, vai dar sua decisão final, deliberando sobre a necessidade de produção de outras provas se achar necessário. Parágrafo 1º. Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão 5 dias para oferecer as suas alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Se ambos pedirem novos prazos e um novo acordo ali na audiência, uma reconciliação ou algo diferente, é o caso de manifestação em audiência. As partes, então, e o Ministério Público terão 5 dias para oferecer as alegações finais. É necessário as alegações finais pelo prazo de 5 dias. O juiz vai recolher essas alegações finais, que geralmente não tem poder sobre a decisão ali judiciária, e o juiz vai decidir. Qual é o prazo? 5 dias. Para a prova, 5 dias para o juiz decidir, 5 dias para alegações finais, 5 dias para o juiz decidir, também 5 dias para alegações finais das partes, ou seja, defesa e Ministério Público e ainda o interessado. Parágrafo 2º. Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará a autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, fixando-lhe o prazo de 24 horas para proceder à substituição. Veja o poder que a autoridade judiciária, seja ela no âmbito municipal, ou melhor, estadual ou federal, ela tem sobre o funcionário público neste caso. Em se tratando então de afastamento provisório ou definitivo, o juiz decretou o afastamento provisório ou definitivo do dirigente da entidade governamental, seja ela municipal, estadual ou federal. O juiz então vai mandar ofício para a autoridade administrativa superior a ele. Ele é um funcionário, ele é um chefe de uma entidade que está sobre assistência social. Então ele vai até, por exemplo, ao prefeito municipal e vai ordenar, vai lhe dar ali a ordem para que ele afaste aquela autoridade, aquele dirigente em 24 horas. É isso que está dizendo o parágrafo 2º, sem problema para a nossa prova. Parágrafo 3º. Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo será extinto sem julgamento de mérito.
Este caso do parágrafo 3º será um caso para infrações menos graves. Ali será um procedimento judicial, mas menos grave. Antes de aplicar qualquer dessas medidas de afastamento provisório, afastamento definitivo, essa autoridade judiciária, ou seja, juiz, poderá fixar um prazo para que esse dirigente ele possa remover todas as irregularidades, ou seja, ele está sendo processado por causa de falta de higiene o seu local está insalubre, o local onde permanecem idosos. Então o juiz pode determinar que ele tem um prazo de uma semana, 15 dias, ele faça com que aquele lugar se torne um local salubre. Satisfeitas as exigências, ele fez, ocorre aqui a extinção do processo. Então o processo está extinto, findou a causa. Parágrafo 4º. A multa e advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou ao responsável pelo programa de atendimento. Então, se o juiz decidir, ele pode dar uma pena de multa e a advertência. Pode ser cumulada com outras, com a reparação, pode ser com a remoção das irregularidades. Então ele vai aplicar a pena de multa ou advertência. Será imposta ao dirigente da entidade ou ao responsável pelo programa de atendimento, não só aquela entidade, mas aquele que está acima sobre o programa de atendimento do idoso no âmbito municipal, estadual ou federal. Artigo 69. Disposições gerais. A gente já leu 69, aplica-se subsidiariamente às disposições deste capítulo o procedimento sumário no Código de Processo Civil naquilo que não contrarie os prazos previstos na lei. Tudo aquilo do procedimento sumário pode ser aplicado, desde que aqueles prazos de 10 dias para a defesa não seja violado, nem que aqueles prazos de 5 dias para a decisão judicial e alegações finais também sejam contrariados. Artigo 70. O poder público poderá criar varas especializadas de atendimento ao idoso. Então, guarde isso, olha, pode ser uma questão de prova, perguntando se marque verdadeiro ou falso, certo ou errado. Nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, a vara de proteção à juventude e ao idoso. Então, não é exclusivo, mas juventude e idoso. Mas está aqui, o poder público poderá criar. Não deixe de ser especializada essa vara de proteção à juventude e ao idoso. Artigo 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com igual idade ou superior a 60 anos em qualquer instância. Isso aqui nós falamos lá nos primeiros vídeos. O idoso ele tem prioridade, só que aqui, olha, idade igual ou superior a 60 anos. Se eu fosse examinador de banca, eu colocaria superior a 65 anos e iria te induzir a erro. Mas como eu não sou examinador de banca, eu estou te induzindo ao acerto. Você vai acertar na hora da prova, idade igual ou superior a 60 anos. Primeira instância, segunda instância, terceira instância, não importa, em qualquer instância. Idade igual ou superior a 60 anos, prioridade na tramitação do processo, dos procedimentos e na execução das diligências judiciais. Todas as diligências, busca e apreensão em que ele for réu, em que ele for parte interessada, ele tem prioridade. E o parágrafo 1º vem dizer que o interessado na obtenção de prioridade, aqui alude esse artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível no auto dos processos. Então, qual é o dispositivo para valer esse direito previsto no artigo 61? O interessado pega seu documento de identidade, vai até o juiz: ô doutor, eu tenho direito de celeridade, de rapidez do processo. O juiz vai colocar aqui no processo e será feito mais rapidamente o seu processo, o seu procedimento. Parágrafo 2º. A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge, superstite, companheiro ou companheira com união estável maior de 60 anos. Uma questão boa de concurso público, olha, a prioridade do benefício de prioridade no atendimento judicial do idoso só venha a se cessar com a morte. Falso,
não cessa com a morte. Esse supérstite aqui, que minha língua até dobra para falar, é por causa do mineirês, é viúvo, cônjuge vivo, né? Então é o viúvo e a viúva. Então a prioridade estendendo-se em favor do viúvo, da viúva, do companheiro, da companheira, com união estável maior de 60 anos. Olha, se aquele marido, mulher, esposa que sobreviveu tiver maior de 60 anos, essa prioridade daquele falecido, do processo daquele que morreu, ela continua com prioridade se esse for maior de 60 anos. Então guarde isso também para a sua prova. Cuidado, não é a união que é maior de 60 anos, não. É o indivíduo, o companheiro, que tem que ter 60 anos. Parece lógico, mas na hora da prova lá, na pressão, a gente pode errar. Parágrafo 3º. A prioridade se estende aos processos e procedimentos na administração pública, empresas prestadoras de serviços públicos, instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, em relação aos serviços de assistência judiciária. Veja como é amplo essa prioridade do idoso no atendimento judiciário. Pode ser procedimentos da administração pública, olha. Procedimentos da administração pública, seja qualquer que seja a administração pública, é um executivo, seja ela federal, estadual, municipal. Você tem um litígio, você tem uma questão pendente ali na prefeitura, questão de aposentadoria, questão de indenização, questão de quaisquer que sejam, você terá prioridade e essa prioridade se aplica aí em empresas prestadoras de serviços públicos, seja elas telefonia pública, seja elas transporte público, instituições financeiras, bancos, empréstimos, ao atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública em todos os entes federativos, o idoso tem preferência. Parágrafo 4º. Para atendimento prioritário será garantido ao idoso o fácil acesso aos assentos e caixas identificados com a destinação a idosos em local visível e caracteres legíveis. Quando você vai no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, na agência de Correios, você vê lá assentos e caixas identificados para idosos. Isso tem sido cumprido na prática. O artigo 72 foi vetado, se refere ao Ministério Público. Ainda estamos falando do acesso à justiça e agora as funções do Ministério Público. O 72 foi vetado, nós não vamos em ler, para a gente não confundir na hora da prova. Artigo 73. As funções do Ministério Público previstas nessa lei serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica. Essa lei orgânica é a lei de número 8.625 de 12 de fevereiro de 93, a lei orgânica do Ministério Público. Então, a respectiva lei orgânica vai disciplinar os procedimentos e funções do Ministério Público, como que ele atuará em relação aos idosos também. Artigo 74. O Ministério Público compete a ele 1. Instaurar o inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos individuais indisponíveis, individuais e homogêneos do idoso. Pessoal, é muito importante essa parte aqui do Ministério Público, das competências do Ministério Público. As funções, atribuições do Ministério Público, lei orgânica. Agora, a competência, aqui a lei traz a competência do Ministério Público. Então, instaurar inquérito civil, conforme o Código de Processo Civil. E ainda, ação civil pública, segundo a lei 7347, de 24 de julho de 95. É a lei que cria a ação civil pública no Brasil. Portanto, o Ministério Público vai instaurar o inquérito civil e essa ação civil pública para a proteção dos direitos idosos. Quando houver o início da ação civil pública, o Ministério Público ele vai fazer o quê? Instaurar. Ele vai instaurar a ação civil pública, será proposta pelo Ministério Público. São alguns órgãos, entes, alguns órgãos que foram órgãos e entes que foram trazidos pela lei que instituiu a ação civil pública, que tem legitimidade para propor a ação civil pública. O Ministério Público é um deles, a Defensoria Pública é outro. Portanto, neste caso
de instauração de ação civil pública é o Ministério Público que o faz, para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos individuais indisponíveis e individuais homogêneos do idoso. Alguém vai até o Ministério Público, vai notificar que está havendo essa violação e o Ministério Público vai propor essa ação civil pública. Só guardar que a ação civil pública não é para direitos individuais, são para direitos difusos, coletivos ou individuais indisponíveis e individuais homogêneos do idoso. Aí sim haverá a legitimidade para a propositura da ação civil pública. Direito individual indisponível é aquele em que o indivíduo não pode abrir mão, por exemplo, direito à vida, saúde, ele não pode abrir mão ao direito individual indisponível. Neste caso, o Ministério Público pode propor ação, inquérito civil ou ação civil pública. E os individuais homogêneos são aqueles que têm uma procedência comum. Então, para a prova, sem complicar muito, só guardar, compete o inquérito civil e a ação civil pública, é o Ministério Público que propõe, inquérito civil instaura, inquérito civil e ação civil pública. Só isso, não há muito segredo para a prova. 2. Promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição total ou parcial, de designação de curador especial, em circunstâncias que justificam a medida, e oficiar em todos os feitos em que se discutam os direitos de idosos em condições de risco. A ação de alimento é um rito especial em que será concedido alimentos gratuitos de maneira obrigatória àquele que não tem condição de prover, ou ainda interdição ou total ou parcial. Interdição é o ato lá do direito civil, onde o indivíduo não será mais capaz, ele não vai responder pelos seus atos, vai ser total ou parcial, de designador de um curador, alguém que vai responder por ele, ficar responsável pela guarda, vai responder como ali um tutor, em circunstâncias que justifiquem a medida, oficiar em todos os feitos em que se discuta os direitos dos idosos e condições de risco. Portanto, quem que vai fiscalizar esse curador? Quem que vai acompanhar essa ação de alimento? O Ministério Público. Então, são competências. Acompanhar inquérito civil, ação civil pública, promover ações de alimentos, interdição total parcial e ainda a questão da curatela, o curador especial para que vai acompanhar quando as medidas justificarem. 3. Atuar como substituto processual do idoso em situação de risco, conforme o disposto no artigo 43 dessa lei. Nós vimos lá no artigo 43, as medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados. Aí eu falei da ação ou omissão da sociedade Estado, por falta de omissão, abuso, em razão da condição pessoal, por ação ou omissão da sociedade Estado, entre outros casos. Então, neste caso aqui, quando seus direitos forem ameaçados pelo Estado, pela família ou por outros, o Ministério Público, nesse caso, vai atuar como que? Substituto processual do idoso. Essa é a nomenclatura que nós temos de guardar para a prova. Ele será o substituto processual do idoso. Ninguém pode pleitear uma causa jurisdicional em nome próprio, direito alheio. Então, em nome próprio, direito alheio não se pode, salvo em casos previstos por lei. Então, portanto, isso é o caso do substituto processual. Está lá no Código de Processo Civil, se eu não me engano, no artigo 6º. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo no caso previsto em lei. E este aqui é um caso previsto em lei. É o caso do substituto processual do idoso. O idoso não terá capacidade, não terá condições de pleitear a sua causa. O Ministério Público vai, neste caso de situação de risco, qual é o caso? Em todos os casos, não. Em caso de situação de risco para o idoso, o substituto processual será o Ministério Público. 4. Promover a revogação do instrumento procuratório do idoso, nas hipóteses previstas no artigo 43 dessa lei, quando necessário ou o interesse público justificar. O idoso tem um procurador, e esse procurador está agindo de tal forma que está colocando em risco a situação do idoso conforme as causas no artigo 43, seja o Estado, seja por um familiar, não importa, ou ainda o familiar é ausente, então o Ministério Público vai promover a revogação da procuração do idoso e não será mais procurador aquele que
Portanto, quem faz isso? O Ministério Público. Pessoal, são algumas das competências do Ministério Público importantes para a prova. Nós vamos continuar a partir do inciso 5 na próxima aula. Muito obrigado, agradeço a todos, inscreva-se no canal para que você possa receber as atualizações. Muito obrigado e até a próxima.